Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Yoshi de Ciências da Escola Sabedoria Júnior. Tudo tranquilo, galera? Espero que vocês estejam todos bem. Como vocês podem ver na tela, essa vai ser a nossa aula falando sobre sistema respiratório. Então, fique confortável aí e vamos para a nossa aula semanal. Lembrando que as aulas anteriores eu falei para vocês, trouxe para vocês, né, nós estudamos sobre o sistema digestório. A aula é essa, longa, onde nós dividimos em 3 partes e encerramos falando sobre a alimentação, como ter uma alimentação saudável e tudo mais. Bom, galera, em seguida ao sistema digestório, nós vamos ver o sistema respiratório. Essa é uma aula em que eu também dividi em partes, essa seria a parte 1. Beleza? Então fica confortável aí, lembrando que essa é uma aula de ensino fundamental do 5º ano, onde eu estou utilizando o material de vocês do sistema de ensino da ANDO, beleza? Puxa aí um cafezinho, um achocolatado e vamos nessa. Bom, a apostila de vocês, e eu recomendo que vocês acompanhem com a apostila do lado, traz justamente o módulo 8, certo? Sistema respiratório. O que acontece? Essa seria a primeira página de vocês. Fala algumas informações que sempre vale a pena a gente lembrar aqui. Respirar é vital para o organismo. Nós não podemos ficar sem realizar essa função mais que poucos minutos. Claro, tudo é uma questão de treino também. Há pessoas, por exemplo, que treinam apneia. A apneia é ver quanto tempo a pessoa consegue ficar sem respirar. Mergulhadores tendem a fazer esse tipo de atividade também. Porém, nós essencialmente precisamos de oxigênio para exercer as nossas funções do corpo humano, certo? Então, para respirar, nós não precisamos pensar nos movimentos respiratórios. São de controle involuntário, ou seja, comandados pelo sistema nervoso. Você, quando está dormindo, não precisa pensar, raciocinar em continuar respirando para viver, para sobreviver, certo? Isso é uma coisa involuntária, ok? Em algumas situações, no entanto, a respiração ela pode ser controlada. O yoga, por exemplo, é um outro exemplo ali de controle de respiração, além da apneia, por exemplo, como eu citei agorinha, certo? Mas por que nós precisamos respirar, afinal de contas? Então, essa é uma pergunta importante em que a gente vai estar vendo nessas próximas aulas falando sobre o sistema respiratório, ok? Então, respira fundo aí, enche o pulmão de oxigênio e vamos nessa, vamos começar essa investigação. Então temos aqui uma imagem de yoga, essa imagem que eu trouxe também tirada da apostila de vocês, uma menina inspirando, certo? Fazendo uma inspiração, ou seja, enchendo o pulmão aí de oxigênio, correto? Temos aqui, né, eu aqui praticando um yogazinho, só a teoria, e trocar ideias. Olha lá, essas imagenzinhas aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, a respiração adequada é muito importante para o canto, tocar certos instrumentos, como saxofone, por exemplo, flauta, entre outros, ok? E hoje em dia, né, tá meio complicada essa cena aqui, infelizmente, devido a essa pandemia da Covid, mas Sopravelas também é um exemplo ali de uso da respiração. Só que hoje em dia não tem como, né? Não é muito aconselhável ali, pois a gente estaria jogando gotículas ali em cima do bolo. Não é uma coisa muito higiênica, ainda mais em tempos de pandemia. Beleza? Vamos seguindo. A respiração pulmonar. Credo, professor, o que é isso? Que coisa bizarra. Então, calma aí. Vamos dar uma olhada. Vem comigo. Para extrair energia dos alimentos, o ser humano e outros animais precisam de gás oxigênio que existe no ar. Correto? Esse gás é transportado pelo sangue a todo o organismo, ou seja, vai para o corpo inteiro, a fim de participar de uma reação química nas células que libera energia para mantê-los vivos. Por enquanto, essa é a informação que vocês devem guardar, ok? Nós não vamos nos aprofundar para essa reação química nas células. Isso é uma coisa de assunto para os anos seguintes, ok? Onde eu falo sobre respiração celular, mitocôndria e tudo mais. Ok, ciclo de Krebs é uma coisa mais complexa. Por enquanto, o que vocês precisam saber é que nós precisamos de oxigênio e esse oxigênio ele vai ser transportado pelo sangue e
a partir disso, esse oxigênio vai ser usado para realizar uma reação química nas células, certo? Depois disso, esse gás, o organismo gera um resíduo, que é o gás carbônico. Então nós temos aqui oxigênio, ou O2, e é ele que nós inspiramos, é o oxigênio que nós respiramos no caso, tá? Inspiramos por quê? Porque ele entra nos nossos pulmões. A respiração como um todo, ela é o conjunto da inspiração com a expiração. Aguenta que logo mais eu já explico sobre isso. O que vocês precisam saber dessa figura é: o oxigênio ele passa pelo sangue, certo? E nós captamos o gás carbônico que nós produzimos também a partir da respiração, e nós precisamos eliminar esse gás carbônico. O oxigênio nós respiramos, no caso nós inspiramos, certo? E o gás carbônico nós expiramos. O gás carbônico, então o CO2, nós jogamos para a atmosfera. Então, respiração pulmonar consiste nessa troca de gases, certo? Nós precisamos do O2 e o CO2, que é um resquício, é um resíduo ali dessa reação química nas células, nós não podemos mantê-lo no nosso corpo. Nós precisamos expulsar esse CO2, que é o gás carbônico, ok? Então, respiração pulmonar consiste nessa troca de gases. É a absorção do gás oxigênio por meio da inspiração e eliminação do gás carbônico por meio da expiração. Então, inspiração entra, expiração, o gás sai. Ele vai para o exterior, para ficar mais fácil de lembrar. Expiração, exterior. A gente manda para fora, ok? Então, nós precisamos do oxigênio e eliminamos esse gás carbônico para a atmosfera, ok? E isso aqui seria os brônquios, certo? E aqui seria um bronquíolo, que é um pedacinho do brônquio aqui. Isso faz parte do nosso sistema pulmonar. Logo mais nós vamos ver ali cada parte dele. O nome desse processo então seria troca gasosa ou hematose, ok? Prosseguindo. Galera, só um parênteses aqui, tá? Se vocês estiverem com dúvida, pausem o vídeo e voltem, assistam quantas vezes for necessário, beleza? Vamos prosseguindo então. Teve dúvida? Voltou e assistiu mais um pouquinho ali a minha explicação. Espero que tenha sido claro. Bom, vamos conhecer agora um pouquinho melhor o sistema respiratório como um todo. Quais são os órgãos envolvidos? Temos aqui um belo pulmão aqui. Professor, ele é grande? Ele é bem grande e ele tem um aspecto meio esponjoso até, eu diria, certo? Pensem como se fossem dois balões aqui, correto? Balões que têm a capacidade de inchar e esvaziar ali. Eles têm uma capacidade de absorver muito oxigênio aqui, certo? Como vocês podem notar, eles não são idênticos, eles não são totalmente iguais, eles são parecidos, tá? Esse aqui seria o pulmão direito e esse o pulmão esquerdo. Professor, mas tá ao contrário, até onde eu aprendi, esse aqui seria o lado direito, esse aqui seria o lado esquerdo. Pois é, galera, só que na anatomia, quando a gente estuda, pensem como se vocês estivessem se vendo no espelho. Se vocês levantarem o braço direito de vocês, olhando para o espelho, e como se fosse esse pulmão fosse o reflexo de vocês, tá? Se vocês levantarem o braço direito na frente do espelho, seu reflexo vai levantar esse braço aqui. É como se uma pessoa tivesse virada de frente para vocês. É assim que nós estudamos a parte do corpo humano ali da anatomia. Portanto, esse aqui seria o lado direito, pulmão direito. Ele é constituído então por 3 lobos ou lóbulos. Professor, o que é isso? São essas partes maiores aqui. Então, 1, 2, 3 lóbulos, certo? Pulmão direito. Pulmão esquerdo, 2 lóbulos. 1, 2. Ou seja, o pulmão esquerdo é ligeiramente menor. Professor, faz sentido? Faz. Pensem comigo. Do lado esquerdo, além do pulmão, nós temos o quê?
o coração, parte do coração pega mais o lado esquerdo do que o lado direito. Então o coração se encaixaria mais nessa parte aqui, ó. Perfeito? Entre os pulmões, ok? Vamos conhecer então os órgãos, pessoal. Ó, então pulmão direito, pulmão esquerdo, beleza? Para lembrar, anotem aí caso vocês queiram anotar em algum cantinho no caderno de vocês ou na própria apostila. 3 lóbulos e 2 lóbulos o pulmão esquerdo. Professor, você vai cobrar isso na prova? Não sei, eu acredito que não. Isso é mais a título de curiosidade para vocês conhecerem ali como que é o nosso corpo, beleza? Não faz sentido eu ficar cobrando coisas muito específicas de vocês, galera. O objetivo aqui é ver o quanto que vocês absorveram e entenderam do que eu tenho passado para vocês nas aulas, certo? E não, o objetivo não é cobrar para vocês decorarem, e sim ver o quanto que vocês entenderam do conteúdo como um todo, perfeito? Então, trago aqui para vocês essa imagem que tem, né, na apostila, ok? E ela está numerada, ou seja, existe uma ordem desses órgãos ali. Da mesma forma que no sistema digestório também o alimento tem uma ordem por onde ele passa, no caso do sistema respiratório tem a ordem por onde vai passar o quê? O ar simples. Ou seja, primeiramente vai passar pelas narinas, né? As narinas, ou seja, o nariz, né? O nosso nariz que é composto por 2 narinas, perfeito? Logo depois, o ar vai passar pela faringe. Depois nós temos a laringe, esse caninho aqui, perfeito? Depois nós temos a traqueia, esse caninho composto por anéis ali de cartilagem, tá? Depois ele se divide para os 2 pulmões, certo? A traqueia. E aí nós temos o brônquio direito, ó, esse pedacinho aqui da traqueia, brônquio esquerdo, ok? Os pulmões, né? Pulmão direito, pulmão esquerdo. Ó, lembra que eu falei da posição? Ó? É como se a pessoa estivesse de frente pra gente. Ó, pulmão direito, os 3 lóbulos, ok? 1, 2, 3. Aqui, o pulmão esquerdo, ele foi desenhado de uma forma que a gente consiga ver o interior dele, certo? Depois dos brônquios, nós temos os bronquíolos. São pequenas ramificações. É como se fosse um galho de árvore que se ramificasse em outros galhos menores ali, para ficar fácil de entender, ok? Professor, e esse negócio aqui vermelhinho aqui? Então, isso aqui é um músculo chamado de diafragma, ok? Ele também faz parte do sistema respiratório, perfeito? Vamos prosseguindo. Caminho do ar, ok. Na inspiração, o ar penetra pelo nariz. Nós respiramos, via de regra, pelo nariz, certo? Ele vai passar por essas aberturas que são as narinas. Elas que têm pelos e um líquido pegajoso, um muco, perfeito? Professor, é a titica que eles chamam? Meleca, tatu? É isso mesmo. Credo, isso aqui nojo. Pois é, mas acontece que o nosso corpo é muito inteligente, pessoal. Depois eu explico para vocês o que é melhor, se é melhor respirar pelo nariz ou pela boca, tá? Mas, por enquanto, o que vocês precisam saber, no nariz tem então pelos, ou cílios, que nós chamamos, o muco, e funciona como filtros ali de ar, evitando que impurezas entrem no nosso organismo, mas mais especificamente nos nossos pulmões. Além disso, o nariz também tem estruturas que aquecem e umedecem o ar antes dele chegar aos pulmões. Perfeito? Nós estamos começando ali a entrar na estação do inverno, certo? Onde naturalmente a temperatura cai, já é mais frio, certo? E justamente essas estruturas ali da narina, o nosso nariz ele foi preparado para aquecer esse ar do meio ambiente. Podem reparar que no inverno, se a gente respira pelo nariz, esse ar que nós respiramos, ele não vai incomodar de forma alguma o nosso corpo. Porém, se a gente respira pela boca, a gente percebe que vai ser um ar mais gelado que vai entrar ali nos nossos pulmões, tá? E seco também, ou seja, pelas narinas vai umedecer esse ar também. E isso é bom para o nosso corpo, ok? Então, ó, lembra que eu falei da questão do nariz? Ó? Tem os pelinhos, certo?
e toda essa estrutura dele, essa aqui seria uma das narinas, perfeito? E esses pelos, essa estrutura ali do nariz serve justamente para a gente melhorar a qualidade do ar ali que a gente respira. Mesmo se a gente estiver num ambiente ali onde tem mais poluição, por exemplo, o que vai acontecer é que a gente vai produzir mais desse muco, ou seja, a gente vai produzir mais meleca no nariz ali. Ah, professor, que nojo! Pois é, essa meleca nada mais é do que uma combinação entre o muco e o ar poluído. Lembra, eu comentei isso para vocês em um dos nossos encontros online, onde vocês tinham me perguntado sobre isso, certo? Ó, aqui uma parte mais detalhada, mas existe toda uma parte mais complexa por dentro do nosso nariz, beleza? Isso aqui seria um desenho esquemativo, tá, galera? Então é isso. Ah, professor, e se tirar esses pelos do nariz aqui? Pois é, se tirar os pelos, o que vai acontecer é que a gente vai tirar parte dessa proteção do ar ali. Esses pelos, eles foram feitos para proteger ali o ar que nós respiramos ali, para melhorar, filtrar isso, proteger o nosso organismo, no caso. Se a gente tira esses pelos, ou diminui ali, né? Tem gente que apara, aí é uma questão de bom senso, ok? Então, se um adulto geralmente, né, tende a aparar os pelos do nariz ali, tudo bem. A questão é assim, ó, em excesso pode ser prejudicial. Se tirar demais, vai tirar essa proteção ali. Então, uma coisa é diminuir em termos ali da estética. Ah, não quero que fique os pelos para fora do nariz. Tudo bem, pode dar uma parada sem problemas. Porém, não tirar demais. Perfeito? É o mesmo princípio ali de bom senso para o uso do cotonete ali, por exemplo. Continuando o percurso, o ar segue pela faringe, ok? Faringe seria esse caninho aqui, que é a garganta, e de lá passa para a laringe. Ó, continua descendo, perfeito? Chega à traqueia, ou seja, esse tubinho que parece uma mangueirinha, certo? E em seguida aos brônquios. Esse é o caminho aqui do ar que nós respiramos. Então cada brônquio vai se ramificar para dentro dos pulmões, lembra do galho das árvores? E vai se dividir em galhozinhos menores, que são os bronquíolos ali. São ramificações. E é justamente dentro dos bronquíolos que nós temos uma outra estrutura chamada de alvéolos, ó, formam as estruturas microscópicas, ou seja, são muito pequenas, e é justamente dentro dos alvéolos que ocorre ali as trocas gasosas. Lembra que eu passei agora há pouco falando sobre a hematose ou trocas gasosas? Bom, galera, eu sei, pode parecer meio complexo isso. Eu sei que é uma coisa que talvez vocês estejam vendo pela primeira vez. Por isso que eu peço toda a atenção de vocês, ok? Não entendeu? Novamente, vocês podem estar retornando. Fiquem tranquilos que é uma aula mais teórica e a gente vai ter um tempo para poder trabalhar isso, para vocês não ficarem com nenhuma dúvida. Eu também trouxe uns vídeos explicativos aqui para vocês, para ficar mais fácil de visualizar e entender esse assunto, beleza? Ó, então, para resumir, o ar passou pela traqueia, passou pelos brônquios, chegou aqui, teve essas ramificações dos brônquios em bronquíolos, são essas bolotinhas aqui, certo? Dentro desses bronquíolos aqui, no caso, tem os alvéolos pulmonares, certo? E é justamente dentro dos alvéolos que ocorre essa troca gasosa, ou seja, troca o oxigênio pelo gás carbônico, beleza? Inspiração e expiração. Trouxe aqui para vocês uma imagem mostrando a nossa caixa torácica. Inclusive, agora que eu notei, a imagem que eu busquei mostra até algumas costelas fraturadas aqui. Veja só que curioso. Eu juro que quando eu tive acesso a essa imagem, eu não tinha reparado, mas essas costelas aqui estão trincadas. Via de regra, elas são assim, ó, são inteirinhas, tá, galera? Mas foi até bom eu ter trazido aqui essa imagem para vocês a título de curiosidade. Professor, dói quebrar costela? Olha, com certeza. Com certeza. Quem quebrou já sabe. Porque vai doer, inclusive, até mesmo para respirar. E é justamente por isso que, para isso que serve a nossa caixa torácica. Por quê? Ela serve para proteger esses órgãos internos, dentre eles os pulmões e o coração, por exemplo.
perfeito? Para que esses movimentos aconteçam, vários músculos trabalham, ou seja, a inspiração e a expiração. Entre eles estão as costelas, perfeito? Que são esses ossinhos aqui. Não tem nesse esquema, mas numa próxima imagem eu trago para vocês, vocês vão ver. Existe também os músculos intercostais, tá? Abaixo dos pulmões tem o músculo que é o diafragma, logo mais eu falo dele. Durante a inspiração ele se contrai e abaixa, perfeito? Vai ter um vídeo explicativo bem ilustrativo para vocês entenderem. Então basicamente são movimentos opostos. Inspiração acontece uma coisa e expiração acontece outra, ok? Na inspiração o diafragma se contrai e abaixa, perfeito? Abre espaço e entra ar nos pulmões. Então nós temos aqui a caixa torácica ou tórax, perfeito? Ó, outra imagenzinha, nós temos os músculos intercostais, ou seja, são músculos que ficam entre essas costelas aqui. Eles que têm a capacidade de se expandirem quando nós respiramos, no caso, né? Quando nós inspiramos o oxigênio, ok? Inspiração, vamos lá. Bom, galera, prestem muita atenção nessa figura. O que acontece? Na inspiração, o ar entra, perfeito? O que acontece com o nosso sistema respiratório quando nós inspiramos? Parem para notar o seguinte, enquanto eu estiver explicando isso, notem que vocês podem estar fazendo isso na prática. Vocês nesse momento que estão assistindo estão respirando. Então encham o pulmão de vocês, os pulmões, de ar agora. Respirem, relaxem. Vamos fazer aqui um trabalho de respiração. Ó. Inspiração, momento meio yoga agora com o professor Yoshi. Vamos lá. Ó. No 3 nós vamos respirar aqui. 1, 2, 3 e... enche o pulmão ali de ar. E o que acontece? Vocês vão notar que existe algumas coisas que acontecem com o sistema respiratório quando nós enchemos o pulmão de ar. Então, os músculos intercostais de vocês vão se contrair. A caixa torácica vai ser puxada para cima e para fora, ou seja, ela vai se expandir, vai aumentar de tamanho. O diafragma vai se contrair e vai baixar. Para quê? Para o pulmão encher de ar. Perfeito? Então é isso que acontece quando nós inspiramos ou enchemos ali o nosso pulmão de ar. A pressão do ar do interior diminui justamente para quê? Para poder entrar esse ar. Então diminui essa pressão interna, entra o ar nos pulmões, ok? E ele é empurrado para dentro dos pulmões, no caso. Esse é o processo de inspiração. O processo de expiração é justamente o oposto. Então, se nós inspiramos, enchemos o pulmão de ar, nós precisamos expirar ou fazer a expiração. É justamente o oposto. Na expiração, nós jogamos para o exterior. Expiração, exterior. Esse é um bom macete para vocês lembrarem. Então, na expiração, nós mandamos para o exterior esse ar, que é o gás carbônico. Perfeito? Na expiração, então, nós jogamos para fora esse ar que estava antes no pulmão. Logo, o diafragma, por exemplo, que estava lá embaixo, ele volta para cima, ele se relaxa. Os músculos intercostais também se relaxam e diminui o volume da caixa torácica, perfeito? E a pressão justamente do ar ali nos pulmões, ela aumenta. Professor, por que aumenta? Pensem o seguinte, como se fosse uma bexiga, novamente. Essa pressão aumenta para a gente poder expulsar esse ar, beleza? Então esse é o processo de expiração, perfeito? Bom, vou mostrar aqui para vocês, para concluir e ficar mais fácil de visualizar ali nesse videozinho de inspiração e expiração, beleza? Acompanhem aí então. Bom, galera, trouxe aqui para vocês esse vídeo mostrando, tá? Uma animação breve. Eu vou pausar aqui para ficar mais fácil. Então, o que acontece, ó? Na entrada de ar, há então a contração. Prestem muita atenção aqui no diafragma.
e na diminuição da pressão interna. Precisa diminuir novamente a pressão aqui, para quê? Para poder entrar ar nos pulmões. A expiração seria justamente o oposto, tá? Então na entrada de ar, ó, vejam o ar entrando, ó. O que acontece? O diafragma desceu. E agora quando nós soltamos, expulsamos esse ar na expiração, há justamente o relaxamento do diafragma e o aumento da pressão interna. Nós aumentamos essa pressão para expulsar esse ar, ok? Eu vou deixar rolando aqui só para vocês notarem aqui, ó. Inspiração, expiração, inspiração. Notem a caixa torácica aumentando e diminuindo ali, certo? Vou estar deixando esse vídeo na descrição para vocês, beleza? Entenderam então? Esse é um vídeo bem breve, tá? Vocês podem estar voltando e observando certinho essa animação, mas basicamente mostra justamente o processo de inspiração e expiração. Perfeito? Vou estar deixando na descrição do vídeo esse link, perfeito? Créditos aí ao canal Ponto Ciência. É um vídeo relativamente antigo, porém ele é didático e foi bem válido colocar nessa aula aqui, perfeito? Então, basicamente, processo de inspiração e expiração. Vamos dar sequência aqui. Interação, digestão e respiração. Bom, galera, esse aqui já é um vídeo mais recente, animado, e tem ali comentários ali, uma dublagenzinha por trás disso, uma narrativa bem legal, bem animadinho. Então eu vou simplesmente deixar rolar aqui para vocês assistirem. Também vou estar colocando na descrição do vídeo, perfeito? Assim vocês vão poder assistir ali separadamente também esse vídeo depois da aula, ou vocês podem estar assistindo junto da aula aqui, perfeito? Então fiquem com mais uma animaçãozinha falando da interação da digestão e da respiração. Deixa rolar aí. A interação dos sistemas digestório e respiratório. Nutrição do corpo e a interação dos sistemas digestório e respiratório. Você sabe como a energia dos alimentos é disponibilizada para o funcionamento do nosso corpo? E quais são os sistemas de órgãos que participam desse processo? Vamos começar a compreender a nutrição do corpo, entendendo a ação dos órgãos que compõem o sistema digestório. O alimento entra no corpo pela boca, é triturado pelos dentes e misturado com a saliva para formar o bolo alimentar. O bolo alimentar é engolido e passa pela faringe, pelo esôfago e chega ao estômago. Nesse órgão, o bolo alimentar recebe o suco gástrico e se transforma em uma pasta mais líquida, que segue para o intestino delgado. Lá, a digestão continua e os nutrientes são absorvidos, chegam ao sangue e são distribuídos para as células. O que não foi digerido pelo corpo segue para o intestino grosso e forma as fezes, que são eliminadas pelo ânus. Mas, para que a energia seja realmente aproveitada pelas células, o corpo precisa do gás oxigênio, que é captado pelo sistema respiratório. Durante a respiração, o ar entra pelas narinas e chega às cavidades nasais, que terminam na faringe. Depois, o ar segue para a laringe e passa para a traqueia, que se ramifica em 2 tubos chamados de brônquios. Cada brônquio é ligado a um pulmão. Os pulmões são formados por pequenas bolsas chamadas de alvéolos. É lá que acontecem as trocas gasosas e o sangue libera gás carbônico e recebe gás oxigênio, que é distribuído para as células. Nas células, o oxigênio transforma os nutrientes em outros compostos para gerar energia. Assim, nós temos energia para realizar nossas atividades do dia a dia. Entenderam melhor agora que vocês viram em animação como que é o processo ali, tanto do caminho do alimento, né, do bolo alimentar pelo sistema digestório, quanto o caminho do ar realizado ali pelo sistema respiratório? Vocês conseguiram notar ali algumas coisas bem interessantes que tem nessa animação? Por exemplo, professor, o que acontece ali quando nós nos engasgamos ali com o alimento, ou vai tomar água, toma um susto e tudo mais? O que acontece? Vocês podem estar voltando esse vídeo para assistir ali que existe uma região onde tem como se fosse uma portinha ali, na parte ali da traqueia. Uma portinha
de entrada ali tanto para o alimento quanto para o ar. Em outras palavras, o alimento não pode entrar ali nas vias respiratórias ali, perfeito? Então o nome dessa portinha seria a epiglote. Ela é responsável por fechar quando nós engolimos um alimento. O que acontece quando nós engasgamos é que acidentalmente algum pedaço ali de alimento, um grão de arroz, por exemplo, ou um gole d'água ali tomado na pressa ali, por exemplo, pode pegar o caminho errado, que é o caminho ali em direção aos pulmões. E imediatamente, quando nós nos engasgamos, é uma resposta do nosso corpo, a gente faz o quê? A gente tenta expulsar por meio de tosse esse alimento ou esse gole d'água ali que foi dado às pressas, ou a gente acabou tomando um susto ou algo do tipo, a gente se engasgou. Então, o nosso corpo, inteligentemente, ele tenta expulsar do pulmão esse resquício de alimento ou essa água, esse líquido, enfim. Via de regra, o que deve entrar então nos nossos pulmões é o oxigênio, o ar que nós respiramos. Perfeito? Na aula que vem, na parte 2, aí eu já vou falar um pouquinho mais voltado para a parte de doenças, uso ali de cigarro, ali falar um pouco o que acontece no pulmão do fumante, certo? Mas, via de regra, essa foi uma aula onde nós conhecemos ali os órgãos envolvidos do sistema digestório, a função do sistema digestório como um todo, e entendemos como que acontece esse processo ali da interação ali no nosso sistema e processo de trocas gasosas. Vocês podem ter notado ali no finalzinho da animação justamente aquela parte onde mostra a entrada de oxigênio nos alvéolos, certo? Tem até um esquemazinho de setinhas assim, e passa pelos alvéolos e sai o gás carbônico. Ali é o processo de troca gasosa ou de hematose que eu falei para vocês, perfeito? Professor, e o soluço? O que acontece com o soluço, professor? O soluço ele é provocado por um espasmo no diafragma. O que é um espasmo, professor? É como se fosse um tipo ali de contração involuntária. O músculo que separa o tórax do abdômen, que é o diafragma, está diretamente relacionado com a respiração. O soluço, então, é um espasmo, é uma contração ali que ocorre de forma involuntária, certo? E o que ocasiona o soluço, galera? Mudanças bruscas de temperatura, tabagismo. Professor, o que é tabagismo? É o uso de cigarro, certo? Uso de álcool. Professor, álcool gel? Não, álcool de bebida mesmo, bebida alcoólica. Ansiedade pode causar soluço, estresse. Em bebês é comum ter soluço, justamente por conta das mudanças bruscas de temperatura. Essas são algumas causas possíveis desse distúrbio. Não tem nada que se preocupar com soluço, galera. Geralmente ele é passageiro, perfeito? Tá, professor, beleza, mas o que dá para fazer para mandar o soluço embora? Bom, vamos dar uma conferida aqui. Prenda a respiração por alguns segundos para aumentar a quantidade de gás carbônico no sangue e assim estimula o diafragma a contrair. Outra opção, coloque o dedo na boca ou utilize um objeto para tocar a úvula. Lembra do sininho da garganta? A gente viu isso lá no sistema digestório. O que acontece? A gente acaba provocando ânsia de vômito, né, ou possíveis arrotos, e isso também faz com que o diafragma contraia e alivie essa pressão dentro do estômago. Essa é uma das formas mais eficazes de mandar o soluço embora, mas tomem muito cuidado com essa, tá? Sente-se, né, ficar sentado, erguer os joelhos até o peito e inclinar-se sobre eles, fazendo pressão sobre o tórax, dentre outras coisinhas que dá para fazer também, mandar o soluço embora, mas via de regra ele é passageiro, ele pode levar ali poucos minutos apenas. Se ele for persistente, ou seja, se o soluço ali persistir, continuar por muito tempo, né, por tempo prolongado, aí talvez sim seja necessário procurar ali a ajuda de um médico, perfeito? Trouxe esse vídeo aqui também, mas eu não vou estar colocando para vocês nessa aula. Vocês vão poder acessar esse vídeo, que é do Dr. Fernando César Mariano, ele que é otorrinolaringologista. Nossa, professor, que palavra difícil. Pois é, otorrinolaringologista nada mais é do que um médico que analisa ali o nariz, as vias respiratórias, né, garganta, nariz, boca e ouvido também, tá?
Esse aqui que é um vídeo mais de curiosidade que vocês vão poder estar acessando, e eu vou deixar esse link então na descrição do vídeo, falando sobre ronco e apneia do sono, beleza, galera? Bom, pessoal, eu sei que foi muito conteúdo, é uma aula mais teórica. Professor, mas você falou que não ia ter exercício. Não, mas é rapidinho, só responda rápido aqui. Vamos lá. Go. Vamos lá. Responda rápido. Só para encerrar essa aula, perfeito? Qual que é a maneira mais saudável de se respirar então, galera? Pela boca ou pelo nariz e por quê? Eu nem vou demorar muito aqui, já vamos revelar a resposta pelo nariz, né? As narinas possuem cílios ou pelos que servem para filtrar o ar que respiramos, perfeito? Além disso, respirar pelo nariz permite que umedeça e esquente ali o ar que nós respiramos. Esse mecanismo não funciona se a gente respira pela boca, no caso, né? No entanto. Beleza, galera? Professor, então é por isso que quando eu respiro pela boca e fico com a boca seca? Exatamente, é justamente por isso. Ah, professor, e é por isso também que quando eu respiro ali e tem algum ar poluído ou algo do tipo, o ar está meio seco, eu fico com muita meleca no nariz ali? É por isso também, galera. Mas lembra, é só fazer uma higienização ali depois no nariz, ali nas narinas, beleza? Bom, pessoal, um último recadinho é uma sugestão de experimento, certo? Caso vocês queiram fazer um experimento, tem um experimento bem bacana ali na apostila de vocês. Tem todos ali os materiais, ali tá tudo explicadinho, os procedimentos também, como fazer esse experimento. Vocês podem encontrar também na internet ali vídeos mostrando como fazer ali esse pulmãozinho aqui, né? Para simular, que é basicamente uma garrafa com bexigas ali, tá? E é isso. Se vocês quiserem compartilhar ali com a turma e tudo mais, ou mandar ali pro professor para professor, consegui fazer, não consegui, enfim, fiquem à vontade, isso aí é opcional e fica a critério de vocês também, perfeito? Aqui são as referências, os links que eu vou estar deixando também na descrição do vídeo. E é isso, galera, me prolonguei demais, é uma aula mais teórica. O professor não vai ter deveres? Não vai ter. Eu vou deixar então para nossa próxima aula, nosso próximo encontro então, parte 2 dessa aula na semana que vem, beleza? Espero que tenham gostado da aula, tudo de melhor para vocês, se cuidem, a gente se vê no nosso encontro online aí na quarta-feira, beleza, galera? Uma boa semana para todos, valeu, respirem e falou, até mais, tchau!